Vamos orar? Pai de amor e graça, te agradecemos pela alegria especial da Tua presença nesse lugar, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até agora e tudo aquilo que o Senhor tem planejado para fazer ainda na continuidade dessa reunião. Agradecemos por cada pessoa que adentrou esse local, Pai, que pisou aqui, Pai. Que todos possam ser impactados pela Tua presença, pela Tua glória, Pai. Que o Senhor possa demonstrar a cada uma delas o quanto elas são amadas, o quanto elas são especiais, o quanto elas são seus filhos e filhas amados, e que o Senhor se importa com elas e se importa como nós nos portamos contigo, ó Deus. Nós te amamos e agradecemos por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fará ainda nessa noite nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Você que anota, o título dessa ministração é Uma Oferta Agradável. Uma oferta agradável. Queridos, esse Salmo 119, não sei se vocês sabem, mas é o maior salmo da Bíblia. É aquele que você abre, que tem muitas letras, tudo, né, é muito grande. Obrigado, irmão. Ao vivo assim mesmo. Aleluia. Amém. Ficou melhor. Queridos, então esse Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Ele tem 176 versículos, ele é feito em acróstico, então cada estrofe de cada linha, ela começa com uma letra das 22 letras do hebraico, é como se fosse começar uma linha com A, outra com B, ou com C, ou com D, no nosso alfabeto, e eles foram escrevendo dessa forma, uma forma linda e poética, então ela é construída assim. Então, para você ver na intensidade disso tudo, é muito mais que letras ali, então é algo muito especial. Não se sabe ao certo se é o rei Davi que escreveu, mas não importa quem escreveu, o importa é a mensagem que está nele. Desde o comecinho do Salmo 119, ele fala sobre algo que Deus deseja de todos os seus filhos, que deseja que é o que? Uma atitude, um padrão que ele exige de purificação e de santidade e de santificação. E essa temática de santidade, essa temática de santificação é algo que está em toda a Bíblia, desde o Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, né, ela é afirmada, e no Novo Testamento ela é reiterada, né, para realmente se falar que ela é importante. A Bíblia diz que Deus é um atributo de Deus, a santidade. E Ele deseja que nós, como seus filhos, também busquemos viver numa vida santa, numa vida de santidade, todos os dias. No Antigo Testamento, em Levíticos 27, diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o santo vosso Deus. Levíticos 20, 26, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. No Novo Testamento, 1 Pedro 1, 15 e 16, o próprio Jesus diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em algumas versões fala em todo o vosso procedimento. Sede santos, porque eu sou santo. Jesus disse isso também. Então, queridos, a santidade é um atributo de Deus que é passado para o seu Filho Jesus, né? E Ele é o nosso exemplo de santidade. E ser santo, um dos significados todos nós sabemos, né? Ser santo é ser separado. E Deus separa Jesus. Né, como nós lemos ali em Levíticos 27, fala assim, que Deus também separou um povo. Deus separou eu e você, nós nos incluímos nesse povo separado, para nos tornarmos santos, assim como Ele também é santo, para uma vida de propósito, para refletir a glória desse Deus aqui na terra. É isso que Ele quer de nós. É evidente que essa manifestação desse atributo de Deus de santidade, ela não é na altura que Deus é, ela não é proporcional de Deus, porque nós temos a interferência na nossa vida do pecado.
O pecado alterou muitas coisas em nós, que a partir do momento que nós nos tornamos filhos dele, algumas coisas precisam ser lapidadas, precisam ser modificadas na nossa vida, para que nós nos tornemos aquilo que Deus deseja de nós, mesmo com a interferência do pecado. Então, a graça de Deus, a graça, o amor de Deus, o favor dele, pode nos ajudar, através do Espírito Santo, a nós nos tornarmos de pecadores, errados, aqueles que erravam o alvo, aqueles que estavam distantes de Deus, para nos tornar cada vez mais próximos de Deus, e assim nos tornando parecidos com Ele, para refletir a glória dEle e cumprir novamente, como eu disse, esse propósito que Deus tem de nós. E é uma obra que não termina, é uma obra que é dia a dia. É uma obra que eu preciso buscar, eu também preciso me esforçar. Existe a graça de Deus, existe o Espírito Santo, mas existe algo que é a minha parte, eu preciso fazer. Existe uma frase que é de John Wesley, que diz assim: a conversão, quando nós nos convertemos, tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Então, querido, o compromisso nosso com a santidade é uma característica de todos nós, cristãos verdadeiros. Deus deseja isso de cada um de nós. E ela é diária, é todos os dias mesmo. Então, após eu e você nos convertermos daquela velha natureza, daquele velho homem, aquela velha mulher, do passado nosso, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos convertemos, deixamos de ter aquela velha natureza, o Espírito Santo habita dentro de nós, e nós, a partir daí, começamos uma nova história para mudar padrões antigos, para começarmos a viver padrões de Deus. Padrões que o céu tem para as nossas vidas, os moldes de Jesus para nós. E por que Deus, através de Jesus, faz tanta questão de nós buscarmos essa santificação nas nossas vidas? Vamos ser sinceros, Porque a ideia que nós podemos ter, que nós nos convertemos e nós não vamos querer voltar à velha natureza, não é verdade. Todos os dias nós somos atingidos, estamos recebendo do inimigo mesmo porções, armadilhas, para que nós voltemos ao que nós éramos lá atrás, no passado. E Deus sabia disso, Jesus sabia disso, por isso que esse processo de santificação é nós nos ajustarmos a esse padrão de Deus e sermos santos. Ele chama essa santidade que Deus quer de nós. Ser santo não é ter uma areola na cabeça. Ser santo não é ter aquela carinha bonitinha, nossa, que coisa mais linda, não. É vivermos verdadeiramente dentro de nós, e a partir de dentro para fora, uma porção do céu em nós que vai modificando quem nós éramos antes, maus, errados, longe do Senhor, errando o alvo todo o tempo, para passar a ser alguém que Deus deseja ser, aos moldes e aos padrões que Ele deseja. Os padrões de comportamento são muito importantes na nossa vida. A santidade leva à transformação interna que vai refletir externamente nos nossos comportamentos. Mesmo naqueles, como eu já disse antes, o comportamento nosso é a expressão da santidade de Deus nas nossas vidas, daqueles que Deus tem chamado. Não tem como nós falarmos de santidade e não falarmos da mudança do nosso comportamento. Não tem como. É uma falsa verdade pensarmos que aquilo que eu faço não altera naquilo que eu vou ser. A santidade tem tudo a ver, então, com o comportamento. Romanos 6, 22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Queridos, cabe então ao povo de Deus, todos nós, somos chamados na Bíblia como nação santa. Nós somos chamados da Bíblia como uma nação santa, ou seja, quando nós somos libertos do pecado, um novo comportamento, nós começamos a expressar frutos de santificação nas nossas vidas, e ali fala para uma vida eterna. Salmo 119, 1 e 2, desde o comecinho, como nós falamos, fala que aqueles que são santos são bem-aventurados.
Aqueles que quiserem se tornar santos vão ser felizes na sua vida. Salmo 119, 1 e 2 diz assim: como são felizes os que andam nos caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Romanos 5, 13 ao 16, quando no Sermão do Monte, como Jesus chama os seus discípulos para viver, para ser o sal da terra e a luz do mundo, ele coloca ali um nível de comportamento, um nível de testemunho, de uma influência positiva na sociedade, através de uma vida santa, uma vida de santidade. A santidade é importante quando nós adoramos a Deus também. Nós não podemos nos achegar a Deus da forma que a gente acha. Nos achegarmos a Deus para uma adoração, para uma entrega, é a forma de nós chegarmos diante de Deus, buscando dEle o nosso perdão, reconhecendo que nós somos falhos e dependentes dEle, e entregar tudo nas suas mãos. E isso todos os dias na nossa vida, pela história lá, do próprio tabernáculo, quando aquele sumo sacerdote, no dia da expiação, de Yom Kippur, chegava diante lá do Santo dos Santos, chegar com a sua oferta naquele lugar, da presença de Deus, ele precisava chegar santo ali, senão ele seria consumido. Paulo depois, em Romanos 12, 1, fala que essa oferta, a forma que nós chegamos diante de Deus, tem que ser o sacrifício vivo, o sacrifício santo e agradável diante de Deus. Esse é o culto racional. O que fala o culto racional, um culto de chegar diante de Deus? Racional significa eu tenho que chegar consciente dos meus pecados e sabendo que eu preciso chegar de uma forma diferente diante de Deus. É isso que ele chama cada um de nós para fazermos isso. Cada momento da chegada diante de Deus, chegarmos nele da forma correta, conscientes de quem nós somos, discernindo quem nós somos e entregando tudo diante de Deus para que a santidade de Deus e o seu Espírito venha nos lavar, nos transformar em novas criaturas, e quando Ele receber de nós a oferta agradável, que somos nós mesmos, é o sacrifício vivo, agora não precisamos mais matar nenhum animal para chegar diante de Deus, para que Ele receba essa oferta. O sacrifício hoje é você, o sacrifício hoje sou eu, é o sacrifício vivo. É um sacrifício vivo, você não precisa morrer fisicamente, mas espiritualmente, eu tenho que me colocar diante de Deus, me transforma, Deus, numa outra criatura. Hoje, acho que 17 pessoas, né, pastora? 18 pessoas irão morrer simbolicamente nesse lugar. Quando abaixarem as águas, morrerão para quem elas eram. Quando elas saírem da água, isso simboliza ressuscitar para Cristo, ser uma nova criatura. E a partir daí buscar uma vida de santidade, uma vida de transformação diária da humanidade má que nós somos, pelo nosso pecado, né, e se transformar naquilo que Deus deseja. Jesus fez isso, maravilhoso, Ele fez isso. É incrível sobre o conceito de santidade, que não é só ser separado. Eu fui buscar e também fala que é posto à parte. Aquele que é santo, aquele que foi posto à parte. Imagine que Deus deseja que você fique à parte. Quando nós colocamos alguma coisa que é à parte, nós separamos aqui alguma coisa à parte, simboliza para Deus também, quando Ele nos separa, que é alguma coisa especial. É alguma coisa que nós queremos evidenciar, não porque ela é mais que alguma coisa, não, porque é alguma coisa que é importante. E alguma coisa que nós guardamos, que nós separamos, que nós colocamos nesse lugar, é algo que tem valor. E Deus, Ele faz isso com o seu povo, fala aqui, então nós somos algo de valor, que Deus quer separar, Ele não quer que nós sejamos como o mundo, mas Ele nos tira do mundo para nos tornar santos, separados, assim como Ele também foi separado por Deus, para algo especial. E quando nós separamos algo e nós colocamos no lugar especial, é porque nós sabemos que isso está ali, e a hora que eu precisar, eu vou ali e eu vou encontrar. Então Deus separa você e eu no lugar especial, para que o momento que Ele precisar, Ele vai nos encontrar, Ele vai nos achar, e nós seremos como uma oferta agradável diante dEle. E essa oferta sobe com um aroma suave, com um cheiro agradável até Deus, e isso Ele recebe como um sacrifício vivo, santo, e porque Ele é agradável. Então,
queridos, quando Deus, ele pede esse nível para nós de santidade, Ele sabe que nós somos falhos também, mas mesmo sendo falhos, mesmo sendo pequenos e dependentes de Deus, Deus diz que nós podemos buscar isso e conseguir ser santos, como Ele é santo. Se Ele pediu, é porque nós podemos, amém, queridos? Está escrito isso, com a ajuda do Espírito Santo. E esse texto que nós lemos aqui, o texto inicial, Salmo 119, 9 a 11, o primeiro versículo 9 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Quando nós vamos ver a origem dessa palavra jovem, não necessariamente é alguém com uma idade menor, mas aqui também ele tem o significado de servo. Então, independente se você é jovem, se não é jovem, todos nós somos servos, então essa palavra serve para nós. Então, podemos mudar ali assim, como purificará o servo o seu caminho? Ou seja, como nós podemos nos purificar na trajetória da nossa vida, como nós podemos chegar a esse lugar que Deus deseja, um lugar de purificação, um lugar de santidade. Mas interessante é a gente buscar primeiro o que é se purificar. Purificar no hebraico é zaká, que significa ser limpo, tornar-se limpo e manter-se limpo. Repitam comigo, por favor: ser limpo, tornar-se limpo e manter-se limpo. Então, purificar, ser santo, significa 3 coisas diferentes. 3 tempos diferentes, como se fosse numa constante, algo que não termina, que continua a cada instante. É isso que Deus deseja de nós, nesse processo de santificação. Então, se purificar, é assim, eu posso ser santo hoje, porque eu estou buscando a santidade, uma maturidade, numa busca em Deus. Mas se eu não sou ainda, eu posso me tornar santo. E o mais importante de tudo, que a terceira coisa, o terceiro significado disso, é o mais importante: eu preciso me manter santo. Então, não importa se eu sou santo ou se eu vou me tornar santo, eu preciso a todo instante da minha vida me manter santo, porque é isso que Jesus deseja de cada um de nós. E no versículo 9 ainda ele responde essa pergunta: como purificará o servo então do Senhor o seu caminho? Obedecendo a Deus e as orientações através da sua palavra. Queridos, a palavra de Deus, ela é viva e real. A palavra de Deus diz ali que ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, ela divide alma e espírito, juntas e medulas, algo impossível para o homem, mas é possível para a palavra. Porque a palavra é o poder de Deus, é o próprio poder, é Deus entrando na nossa vida. Quando nós lemos cada letra, cada palavra nós lemos, ela vai entrando, ela vai transformando quem nós éramos naquilo que Deus deseja que nós sejamos. Então é através dessa palavra nós podemos buscar esse processo nosso de santificação, de preparação para aquilo que Deus deseja até sua volta. E é todos os dias. E ali fala que eu preciso observar essas palavras. Observar é guardar, é vigiar, é prestar atenção, é esperar, é retê-la, é guardar em um lugar seguro dentro de mim. Não adianta eu apenas ler essa palavra corrido, mas eu preciso guardar essas palavras dentro de mim. E a Bíblia é a ação, é a ação de Deus sobre nós. Ela nos fala do passado. Ela faz viver hoje, que nós vivamos hoje a vontade de Deus no nosso presente. E nos torna revelado e conhecido aquilo que Deus deseja para nós no nosso futuro. Oséias 6,3 diz assim: conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. É um ato constante de busca e de prática. Então, conhecendo a Deus, praticando a sua palavra, eu vou me tornar santo, vou estar cada vez mais purificado por essa palavra, pela ajuda do próprio Espírito. João 17 diz assim: santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então existe na palavra um lugar para que eu e você, nós sejamos transformados por Deus. Então a palavra que é a verdade, ela pode transformar a nossa vida. Eu não vou ser transformado fazendo força na minha mente para eu ser melhor. Não. Nem deixando minha Bíblia aberta o dia inteiro, nas páginas amarelas, como o pessoal brinca,
na vida e deixar nesse lugar. Não, eu preciso mergulhar nessa palavra. É entrar nela, no mais profundo dela, para ela me lavar. A hora que eu saio dela, eu estou lavado, eu sou transformado, eu vou ser uma nova criatura. Na palavra de Deus. Como o meu maior tesouro, como foi falado hoje aqui. Que esse tesouro da palavra possa estar guardado dentro de mim. Amém? E existe uma forma correta de buscar, no versículo 10, que nós lemos de Salmo 119. De todo o coração eu te busquei, não me deixes desviar dos teus caminhos. Queridos, vai ter muita coisa tentando desviar você na sua vida, dos seus caminhos e do propósito que Deus tem para você. Mas a hora que você mergulha nesse lugar da palavra de Deus, da intimidade, da presença, e vai o buscar de todo o seu coração. Quando nós falamos de todo o coração, é algo muito sério. Buscar de todo o coração é de todo o meu ser, de todo o meu corpo, alma e espírito, com a minha mente, com os meus sentimentos, com a minha inteligência, com o meu conhecimento, com toda a minha força eu buscar esse lugar. Com todo o meu desejo, com toda a minha emoção, paixão e amor. Eu possa buscar a Deus, para eu buscar essa santidade. Não é de qualquer forma que eu preciso buscar, não é superficial. Existe uma forma correta para nos tornarmos cada dia. Não é fácil, mas é possível, como eu disse. Se Ele pediu, é porque nós podemos. Porque esse lugar da palavra, né, da busca, da intimidade de todo o coração, a Bíblia é uma bússola, a Bíblia é um GPS que te coloca na orientação correta, na trajetória correta. Se você está indo por um caminho errado, ele te dá um outro lugar para que você retorne, para que você volte na trajetória correta. É esse lugar que eu posso encontrar Jesus e Deus ali me ensinando, me trazendo salvação, transformação e me santificando a cada dia. Eu queria contar uma história que o pastor Luciano Subirá contou uma vez, que ele estava conversando com um amigo dele, e esse amigo falou: por quanto você venderia um dedo da sua mão esquerda? Ele achou estranho, né? Porque onde que ele quer chegar, né, com isso? Vender dedo? Nunca isso, né? E de repente ele falou: tá, e quanto é que valeria a sua mão direita, que é a que é mais importante para você, que você usa mais? Ele falou: eu não estou entendendo porque você está perguntando isso. Ele falou assim: eu quero explicar para você qual que é o valor da santidade de Deus na nossa vida. A palavra de Deus fala assim: se a sua mão direita te faz pecar, corta ela fora e lança fora, para que você não peque mais. Isso quer dizer, se você e eu não entendermos o que é essa santidade, né, de Deus, e ela vale mais, a santidade vale muito mais do que a sua mão direita. Você imagine o nível de santidade, o que é isso? Se você acha que a sua mão direita, ela vale muito para você, e ela vale, a santidade de Deus vale muito mais, porque Ele fala: se você com essa mão direita está pecando, arranca ela fora, que é muito melhor você chegar no meu reino sem uma mão, do que não chegar, né, com as duas. Então esse é o nível. A partir do momento que nós entendermos, eu contei essa história para ser talvez intensa na sua vida, para você lembrar disso, que nós precisamos zelar, não da nossa mão somente, mas da nossa santidade. Nós precisamos zelar como nós estamos vivendo a nossa vida, quais os padrões de Deus que ainda não fazem parte de algumas coisas em nós, alguns setores da nossa vida que ainda não são santos, precisam se santificar, para que nós possamos chegar diante de Deus da forma que Ele quer. Hebreus 12:14 diz assim: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, queridos, a nossa santificação é algo que é um patrimônio nosso, é uma herança muito forte na nossa vida, nós precisamos zelar por ela. Porque ela vai comprometer, se eu não tenho santidade, vai me comprometer a minha intimidade com Deus. E ali fala, principalmente, o que é mais importante, é a minha vida eterna com Ele. Então, né, repetindo, Hebreus 12:14, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, por isso, eu e você precisamos proteger essa santidade. Precisamos guardar, zelar por ela. Ela é uma ponte que me conecta com Deus, é um elo, é uma conexão de intimidade com Ele e com a vida eterna que eu quero ter com Ele. Isso fala de obediência, de andar uma vida, como nós lemos antes, uma vida a um padrão de Deus.
João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, querido, quando eu estou obediente a Deus em santidade e a sua palavra, Ele fala que Ele vai me amar. Ele fala que Ele vai se manifestar na minha vida, ou seja, Ele vai trabalhar para mim, Ele vai se mostrar, Ele vai querer ser meu amigo, Ele vai compartilhar das suas vontades, dos seus desejos para mim, Ele vai ser meu amigo. Então, a gente precisa entender que é nele, é no lugar de intimidade, de obediência, para buscarmos esse processo. É um processo de santificação, como eu falei. Ninguém nasce pronto, nós precisamos passar por essas etapas. E como eu falei sobre a Bíblia, nós buscarmos a Bíblia, não adianta nós guardarmos a Bíblia inteira, memorizá-la. Não adianta só isso é muito pouco. Porque muitas pessoas conhecem muitos versículos, muitas coisas, mas isso não transforma em vida, ela não muda por isso. Os versículos são claros na sua mente, mas a interpretação não. Então de nada vale isso. Então saber muito sobre a palavra de Deus não resulta necessariamente em viver de acordo com aquilo que Ele ensina. É mais do que guardar. Aí nós vamos para o último versículo que nós lemos, versículo 11 do Salmo 119. Então, queridos, mais do que guardar na sua mente, você precisa guardar no lugar especial essa palavra. O nosso maior tesouro precisa ser guardado dentro de nós. Escondi a tua palavra, onde? No meu coração. Guardar no coração é muito mais do que guardar na mente, na palavra de Deus. E aí ele continua, para eu não pecar contra ti. Então, coisas valiosas, tesouros valiosos, nós escondemos. É ou não é? Até tem filmes que falam que tesouros, eles escondem, né, em lugar. Até o Júnior leu hoje um versículo sobre isso, né, que nós vamos ler agora, né, já. Então, queridos, ele precisa não só habitar na nossa mente, mas essa palavra que nós lemos precisa cair no nosso coração e precisa ficar escondida ali. Não escondida de uma forma que você não acha nunca mais, não esconda tanto, né? Não esconda tanto, porque não ache mais. Mas esconda de tal forma, num lugar precioso, que você possa encontrar a hora que você precisar. E ela seja vida na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. 2 Coríntios 6, de 16 a 18, fala assim: pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os recebereis, e sereis o seu pai, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, se eu e você nos separarmos, ficarmos no lugar que Deus se agrada, nós seremos seus filhos, Ele será o nosso pai, e Ele nos receberá, é assim que diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, querido, o valor da santidade, o valor de estar longe das coisas impuras, nos faz estar mais perto de Deus e nos torna mais valiosos para Ele. É isso que esse texto diz. Então, por exemplo, quando Adão pecou lá no paraíso, junto com a Eva, o que Deus, quando chegou perto deles, perguntou? Ele falou: o que você fez? Não falou isso que você fez. Ele falou: onde você está? É diferente, são duas coisas diferentes. Não quer dizer que Deus não se importa com o que você faz, mas Ele se importa se aquilo que você fez, para onde está te levando. Para onde que você está indo com aquilo que você tem feito, para que caminho que você está indo, e pode ser bem distante de Deus, bem longe de Deus, bem longe da vontade, da presença, do desejo de Deus. É isso que Deus fala para nós hoje. Então essa palavra precisa estar dentro de nós e gerar em nós algo diferente. Ela precisa gerar santidade para que nós possamos nos chegar da forma que Deus deseja, em intimidade, para que ela seja poder na nossa vida, para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos transformados, que nós sejamos agradáveis a Deus. É isso que Ele deseja. E esse texto que o Júnior leu no começo, Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno.
que isso significa? Quando nós descobrimos o reino de Deus, a sua palavra, isso transforma a nossa vida e nós vemos o que ela faz dentro de nós, todos nós temos testemunhos. Quando nós descobrimos isso, todas as outras coisas, elas não têm mais valor na nossa vida. O que mais tem valor é estar nesse lugar, é ter esse tesouro não guardado em um lugar escondido, somente em algum terreno, mas é estar dentro do nosso coração, de tal forma que é o nosso maior tesouro. Aquilo que é o nosso maior valor é a presença de Deus, que não tem dinheiro nenhum que possa pagar, mas ela causa a transformação que nada do que eu possa ter, eu possa comprar, porque ela tem um valor imensurável. E esse tesouro mais valioso que todos nós não podemos conquistar, Jesus já conquistou para você. Jesus já pagou o alto preço lá na cruz, para que eu e você possamos desfrutar dessa vida de transformação, dessa vida de alegria e abundância na nossa vida, na presença de Deus, sendo aquilo que Ele deseja. Esconder a palavra no coração é guardar, estimar com todo as minhas forças como o meu maior bem, como o meu maior tesouro. Ela ser impregnada dentro de mim, eu sou um com ela e ela é um comigo. Não ser um corpo estranho na nossa vida que incomoda, mas ser aquilo que é o mais importante, é fazer parte de mim, das minhas ideias. Aquela palavra faz parte dos meus valores, dos meus princípios, das minhas prioridades, da minha atenção, do meu dia a dia, dos meus pensamentos, dos meus objetivos. Mateus 6,21 diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Querido, além de tudo, de algo que nós precisamos fazer, como eu falei, o esforço nosso, existe a graça de Deus. A santidade precisa da graça de Deus, e a graça de Deus precisa da santidade. Por isso que nós precisamos buscar. Porque ela aponta para a cruz que mostra o meu pecado terrível, mas me mostra também que em Cristo eu tenho perdão. Eu tenho perdão do que eu fiz. Não, o meu passado não vai dizer a minha vida toda quem eu vou ser. Pelo contrário, eu tenho em Deus, em Cristo Jesus, na minha entrega a Ele, a minha vida, e tudo aquilo que Ele já fez por mim na cruz, se eu aceitar isso na minha vida, a partir de então, a minha vida ela é transformada a cada dia, e eu recebo o perdão de Deus. Não há nada melhor na nossa vida que nós vivemos livres. E viver livres é viver transformados, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, nos tornar de escravos do diabo a filhos de Deus e começar a viver tudo aquilo que Ele deseja para mim e para a sua vida. Jorge. E terminando já, ela nos capacita a não pecar mais. Nós sabemos que, a gente leu ali, guarda a palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Pecar é muito mais do que não matar, não roubar, adulterar, é muito mais que isso. É errar o alvo, é me distanciar de Deus. Isso é a pior coisa que eu posso ter. Mas ser santo, queridos, é acertar o alvo. Ser santos é pecar menos. E cada dia pecar menos. Porque cada dia eu sou transformado, eu estou me tornando algo que Deus deseja. Porque eu estou guardando a palavra dentro de mim, e ela não está sendo apenas palavras, mas ela está sendo o poder de Deus, de transformação na minha vida e das minhas vontades. Está transformando quem eu sou a cada dia, mas eu preciso proteger. Que o pecado não roube a unção que Deus tem na sua vida, aquilo que Deus deseja para você. Zele por essa presença, por essa santidade. Proteja na sua vida a cada dia mais aquilo que Deus já tem feito. Não ganhe agora e perca amanhã o que você já ganhou em Deus. Mas a cada dia vai vivendo se enchendo da presença de Deus, da intimidade. Deus vai arrancando coisas que estão pesadas em você, tirando aquela mochila pesada do fardo que você muitas vezes está carregando na sua vida. Ele vai tirando isso aqui, você não precisa mais. Agora eu vou encher você de outra coisa. Você não precisa mais carregar esse outro peso na sua vida. Deixa aqui, você não precisa mais. Deus nos perdoa assim como nós somos.
e aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Então, queridos, eu queria convidar você a se levantar. E colocar realmente diante de Deus a sua vida. Eu não o conheço, mas Deus conhece você. Deus conhece os seus desejos, os seus pensamentos, conhece o seu coração, suas intenções. Deus conhece todas as coisas. Muitas delas pode ser que não estão alinhadas com a vontade de Deus em santidade. Mas hoje eu vim falar para você que há uma solução. Há esperança em Cristo Jesus. Para lavar você da cabeça à planta dos pés. Para transformar aquilo que nós somos ou éramos naquilo que Deus deseja que nós sejamos. E é hoje. Ele quer fazer isso na sua vida. Quantos desejam isso? Ser lavados por Jesus. Lavados pelo seu Santo Espírito. Então eu queria te convidar a baixar a sua cabeça e aí do seu lugar fazer uma oração de entrega enquanto há uma canção cantada aqui nesse lugar. Que mais do que canções, que a sua canção, das suas palavras, cheguem até o coração de Deus, em nome de Jesus.